Olá, meus amigos, minhas amigas do canal do Salvador. Prazer estar de volta com vocês. Hoje, 3 de outubro de 2022, um dia histórico, um dia após o fechamento do primeiro turno das eleições presidenciais. E nós tivemos o Lula disputando essa eleição contra Bolsonaro e Lula termina o primeiro turno com 6 milhões de votos na frente do genocida. E hoje a gente está com um cenário um pouquinho diferente aqui. Uma das chamadas do meu canal é que nós temos lado e certos momentos da história a gente precisa assumir, na verdade sempre, né? Mas especialmente nesses momentos, a gente precisa mostrar exatamente de que lado que a gente está, para não sermos cobrados depois por nossos filhos e nossos netos, de que nos acovardamos diante de um momento importante, diante de uma luta, né? Então, primeiramente, eu queria cumprimentar aqueles que estiveram do lado certo, ao meu ver, né? Do lado da civilidade contra a barbárie. E eu queria começar fazendo aqui uma homenagem aos estados, aos estados que fizeram uma escolha, ao meu ver, a mais coerente. Então, eu queria mostrar aqui para vocês aqui onde Lula venceu, né? Começando pelo norte, Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Minas Gerais, né? Esses foram os estados onde o Lula ficou muito na frente, né? E, e eu sinto um orgulho muito grande, apesar de não ser nordestino, mas eu acho que eu tenho uns antepassados dessa região. Queria cumprimentar a todos que deram o seu voto para a civilidade, e especialmente para os nossos irmãos do Norte e Nordeste, que nos salvaram do genocida mais uma vez. Certos momentos da vida, meus amigos, exigem coragem, né? E a minha mãe, ela costumava, em algumas vezes na minha vida, ela falava: coragem, meu filho, né? E ela já não está mais aqui, mas as palavras dela estão aqui no meu coração: coragem. E coragem é preciso para enfrentar as ameaças, né? Nós vivemos, o Brasil é um país que a gente está vivendo sob ameaças. Alguém pode dizer? Bom, antes disso, eu queria falar um pouquinho que em 2014, Dilma Rousseff venceu Aécio Neves por 3,5 milhões de votos, né? E Lula acaba o primeiro turno com 6 milhões de votos na frente. É uma diferença importante, né? Mas vamos para o segundo turno e a eleição é zerada e começamos novamente. E precisamos ter coragem para o segundo round, né? Para essa prorrogação. Eu queria dizer para vocês que, por exemplo, em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, a gente esperava ter uma vantagem em relação a Bolsonaro. Isso não aconteceu. Tem um pensamento que diz que só existe liberdade de escolha quando a gente sabe o que está escolhendo. E eu vejo que nosso povo, uma boa parte dele, não sabe o que está escolhendo, né? Quando a barata escolhe o chinelo, a barata não sabe o que está escolhendo, né? E nós tivemos um desgoverno nesses 4 anos que acabou com direitos trabalhistas, né? Vendeu estatais a preço de banana, um governo mergulhado em corrupção, né? Também, que eles dizem que são limpinhos e cheirosos, mas sabemos que não. Então, que promoveu o desemprego, um genocida, né? Temos vídeos para falar a respeito disso, mas ele teve mais votos do que nós imaginávamos. Então, vamos precisar de um segundo turno com muita luta,
Para nós, eu acho que dá para colocar 10 milhões na frente no segundo turno e vamos à luta. De fato, tivemos 20% de eleitores, se não me falha a memória, isso deve dar em torno aí de, acho que uns 10 milhões, 150 milhões, mais de 20 milhões aí acho que são 150 milhões de eleitores, são perto aí de 30 milhões que não votaram, né? Então, eu queria dizer que essa eleição ela está na mão daqueles que não votaram, daqueles que se omitiram nesse momento, nessa cruzada, nessa esquina histórica do nosso país. E eu queria compartilhar com vocês uma escritura, até porque muitos dos que estão votando em Bolsonaro são do campo chamado evangélico, né? E queria recorrer aqui a Apocalipse 3, né, 15 e 16, onde o Senhor diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, meus amigos, é um momento em que a gente precisa assumir uma posição, né? A gente precisa descer do muro, né? Na verdade, esse lugar em cima do muro, ele pertence ao opressor. Quando você lava as mãos e você diz que não quer voltar nem para um lado nem para o outro, você, na verdade, está assumindo o lado do opressor. Sinceramente, eu acho que o Brasil não aguenta mais 4 anos dessa família no poder, né? Mas a eleição, de fato, ela está em vossas mãos, né? Então, eu acho que é hora de vocês se posicionarem, porque vocês viverão sob esse governo também, né? E realmente vocês serão afetados, assim como nós, que reconhecemos o genocida, a barbárie que representa o governo Bolsonaro. Você não toma lado, você está escolhendo o lado do opressor. Mas, mais uma vez, parabéns àqueles que votaram junto com a civilidade, né? Felizmente temos Lula, né? Se não fosse Lula, eu acredito que as coisas estariam muito complicadas. Mas o campo progressista precisa de vocês, desses que não votaram no primeiro turno, e que vocês coloquem a mão na consciência, façam uma análise das propostas e façam uma análise desses 4 anos, o que aconteceu, né? A gente fica intrigado porque a gente olha um desgoverno que só trouxe desemprego, morte, genocídio, né? Os trabalhadores sem os direitos trabalhistas, né? E realmente não queremos mais esse tipo de coisa, não queremos mais fila do osso. Uma pergunta que eu faço para aqueles que votaram em Bolsonaro: eu tive muitos familiares, amigos, conhecidos que morreram nessa pandemia. Será que vocês estão querendo, talvez numa próxima pandemia, que morramos também, né? Eu não tenho vocação para a morte, a minha vocação é para a vida e para o bem-estar, né? Dos meus amigos, dos meus filhos e dos próximos que virão. Então, meus amigos, que possamos tomar lado. Eu tomei meu lado aqui, é o lado do Brasil e o lado do Partido dos Trabalhadores, que hoje representa o campo progressista. Então, que nós possamos ter coragem e fazer a escolha correta. Muito obrigado, forte abraço e até a vitória.